o comunismo ateu, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade, que começa a lotar por completo a praça. As igrejas cristãs, tanto a Igreja Católica Apostólica Romana, como também as igrejas protestantes evangélicas, receberam o golpe militar de 1964, que não foi só militar, um golpe civil-militar, receberam com muito bom agrado, porque era uma espécie de uma intervenção divina na história do Brasil para evitar que o Brasil caminhasse na direção do comunismo. Sou uma anistiada política pelo Estado brasileiro. Fui perseguida pelo Estado brasileiro no período da ditadura por 16 anos. Eu estive presa 3 anos e 33 dias. Que negócio, quem é vivo, quem está vivo aparece. Aparece, né, em algum momento. Puxa vida, que legal, gente. Que bom te ver, cara. Poder te abraçar. Puxa, quanto tempo. Puxa vida. Muitos anos mesmo. O reverendo falava alguma coisa que eu achava absurda aquilo, eu não me continha, levantava o dedo e dizia, discordo. E ela dizia que... Eu nem lembrava mais disso. E Beni disse, você fazia isso, eu morria. Mas sempre quando ele vinha com essa questão, sabe? De atemorizar contra os comunistas, contra, entendeu? Fazer representações absurdas, né? Eu que já tinha algumas leituras, tinha uma outra visão das coisas, eu falava, não vou ficar calada. Não discuta. Muita gente, porventura, não sabe que tens essa pedra em tua vida, mas o Senhor sabe. Deus põe nesse instante o seu dedo no teu pecado e manda com poder, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. E o Senhor continuará ordenando, tira a pedra. Se tirares a pedra, Deus fará o glorioso milagre, operará a maravilha em tua vida. Tira a pedra, vale a pena tirar a pedra pelo sangue de Jesus. Dia 15 de novembro de 1963, um pastor batista aqui de São Paulo, que depois se integra na renovação carismática dos batistas, Enéas Tonini, ele convoca os cristãos evangélicos do Brasil que quisessem abrir as portas de suas igrejas para um dia nacional de oração e jejum, pedindo que Deus libertasse o Brasil da ameaça comunista. Não podia haver mais dúvidas. O comunismo internacional encontrara na incompetência e na corrupção de dirigentes ocasionais do país o ponto de apoio necessário para incendiar a nação e, sobre as suas cinzas, construir um Estado totalitário a serviço de uma potência estrangeira. Ciente que nas Forças Armadas... No dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, novamente Enéas Tonini convoca os evangélicos que se reuniram dia 15 de novembro do ano anterior para um novo dia nacional de oração e jejum, agora para agradecer a Deus que fez o milagre. E o milagre era o golpe militar de 64. Declaro empossado
na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversar. Embora a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tenha sido uma iniciativa de católicos, né, a gente sabe que esse tipo de atividade acabou recebendo um certo aplauso e um certo apoio por parte dos protestantes, ainda que de maneira meio envergonhada, porque se tratava de coisas de católicos, e os protestantes nessa época são visceralmente anticatólicos. Em São Paulo, quase sem preparativo algum e sem custar dinheiro, espontânea e pura, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade reunia centenas de milhares de pessoas de todas as classes. Aqueles pastores estavam totalmente despreparados, eu diria, intelectualmente, teologicamente, pastoralmente, para lidar com uma juventude questionadora. Nós já tínhamos uma certa atmosfera conflitiva, porque começamos, assim, quando adolescentes, a participar de práticas ecumênicas, que eles também detestavam as práticas ecumênicas. Eu e meus colegas, que fomos praticamente expulsos do seminário em 62, fomos taxados, né, de pessoas não gratas para continuar no seminário, porque nós éramos ecumenistas. É mistura de ecumênico com comunista. A gente olhava para as instituições, né, não sobrava pedra sobre pedra. A gente estava questionando a igreja, a gente estava questionando a sociedade, questionando partidos, questionando o governo, o Estado, né, a forma como que ele era organizado. E esses pastores não estavam preparados nem para sentar e argumentar com a gente, conversar. Não tinham humildade de falar, olha, não temos resposta, vamos procurar juntos essa resposta. Não tiveram essa humildade e se sentiram ameaçados, e com razão, né? Porque o questionamento que a gente fazia era realmente ao questionar as instituições, a gente estava questionando, na verdade, o autoritarismo que permeava as instituições e que orientava também o comportamento das lideranças das igrejas e da sociedade. The sponsors said it was going to be 3 days of peace and music. It was that all right, and much more. Em 68, em pleno movimento de revolta da juventude na França, Alemanha, Brasil e por aí afora, a gente começa a concluir que não tem outra alternativa senão a luta armada. Nós já estávamos muito engajados, em 68 já estávamos nos preparando para resistir de armas na mão. Né? Então a nossa vida, vamos dizer, ela foi se tornando uma vida muito mais focalizada. Né? Então nós não tínhamos mais trânsito amplo, fomos restringindo o nosso convívio social, nosso convívio familiar, não é? Mas nós éramos muito determinados, né? E entramos de cabeça naquela luta. Nós sabíamos que o confronto seria duro. Certamente não tínhamos, até porque eu estou falando, no caso meu, que era estudante, de pessoas que eram mais próximas também, não tínhamos tanta vivência para avaliar a extensão, né, do que viria. Mas nós éramos muito idealistas e abraçamos essa causa com muita entrega, né? Aqui eu estou com uma peruca de um material que chamava canecalum.
Estava clandestina. Aqui também. Período de clandestinidade vem até hoje. Aqui são fotos, uma foto da prisão. It's the biggest story of the year, possibly the #1 story of the century. A divisão estabelecida pela Guerra Fria identificou que religião, especialmente com a questão da teologia da libertação, a comunidade eclesiais de base, os avanços da Conferência de Medellín, dos bispos católicos romanos, a participação em apoio, a participação das igrejas em apoio às lutas de libertação na África, em Angola, Moçambique, África do Sul, Zimbábue e outros lugares, essa repressão que foi exercida em função da ação do governo norte-americano pelos seus órgãos de segurança, como a CIA e outros mais, a verdade é que as ditaduras, né, só puderam agir do jeito como agiram porque setores significativos das sociedades de Brasil, Argentina, Chile, Bolívia e adjacências, setores nacionais foram parte desse processo. E esses setores nacionais, entre eles as igrejas evangélicas. Quando você começava a estudar Marx, a estudar alguns elementos, você começava a pensar que é diferente. Realmente tem esses dados que a nossa igreja não olha para isso. E aí você começa a se envolver, sua cabeça se abre para mostrar que dentro do Evangelho você tem que ter esses elementos que os outros elementos políticos estão exigindo, de justiça, de diminuição da pobreza, diminuição da miséria, oportunidade de pensar de outras maneiras, etc. Vai se criando um caldo novo. A valorização das virtudes humanas foi se tornando uma referência contra essa igreja, essa noção de Deus mais opressor, essa noção de uma igreja, de uma religiosidade que implica em culpa e pecado, que é tudo que jovem não quer. Não é? O sentimento do pecado é uma coisa muito cruel, é uma coisa muito que tolhe, que castra, né? Para lembrar do Saramago do seguinte: quem inventou o pecado inventou um meio extraordinário de dominação. Exatamente, é um meio de dominação. Até certo ponto, quer dizer, a gente entende assim, que a origem, vamos dizer que essa coisa do pecado está ligada a uma maneira de colocar limites à conduta humana. Mas depois a gente descobriu que a conduta humana pode ter outros limites que nascem de valores da interioridade. Naquele momento eu comecei a perceber que o paternalismo das igrejas, o assistencialismo, na verdade, era uma falta de compreensão, era resultado da falta de compreensão do que deve ser o amor cristão, que exige doação, né? O amor cristão não pode ser o amor platônico, né? Aquele amor que nunca se concretiza, né? E junto com vários amigos a gente começou a estudar, tentar procurar respostas, né, para entender por que o Brasil vivia aquela situação. E vivíamos também num tempo em que era possível pensar no Brasil para os brasileiros. Não é? Nós tínhamos uma experiência de defesa de projetos nacionais. As questões nacionais eram muito presentes e muito ativas. Você vê petróleo, siderurgia, tudo isso foi discussão na sociedade, né? O engajamento no socialismo era uma questão da ordem do dia.
Com a ditadura, isso se tornou, digamos, o projeto que a gente abraçou para resistir. O que agravou a nossa situação foi exatamente essa delação dos pastores, porque no momento que começaram os interrogatórios, eles supunham que a gente era membro de alguma organização clandestina. Inicialmente pensava que era o Partido Comunista, né, brasileiro. E a gente negando, eu negando que era comunista, negava que era membro de qualquer partido, qualquer organização. Eu estava sendo torturado e um dos torturadores gritou comigo, né? Estava nervoso porque eu não abria nada, dizendo que se eu queria, você quer que eu acredite em você ou no pastor que afirma que você é comunista? Naquele momento eu descobri que eu tinha sido delatado também por um pastor, né?